Olá, eu sou Rafael da Silva, historiador, e começa agora a série Costa dos Fortes, aqui no município de Praia Grande. Eu estou agora no espaço S da Láqua, mais conhecido como Portinho. Mas, no passado, toda essa região aqui pertencia à capitania de São Vicente. E foi por aqui que iniciou o processo de colonização portuguesa no Brasil. E junto com esse processo de colonização, uma série de fortificações características do século XVI que tinham por função proteger toda essa costa aqui da capitania de São Vicente e também da costa brasileira. Então começa agora a série da Costa dos Fortes, onde a gente vai mergulhar no passado colonial do Brasil e principalmente da Baixada Santista. Toda essa região aqui era conhecida como Tumiaru. Ela era comandada pelo líder, pelo cacique Murubixaba Tibiriçá. Tibiriçá, ele era um líder tupiniquim. Normalmente, os tupiniquins ficavam acima da Serra do Mar e esporadicamente eles desciam para essa região aqui para fazer o pescado nos meses de julho. Mas isso não significa que a região era completamente deserta. Pelo contrário, haviam muitas populações aqui. Quando os portugueses chegaram aqui, não havia um interesse imediato em ocupação aqui nessa região. Então eles estabeleceram um porto, que ficou conhecido como o Porto das Naus, para fazer o abastecimento das embarcações que seguiam para as Índias. Então agora a gente vai conferir aonde ficava esse Porto das Naus, que já fica no lado do município de São Vicente. Lembrando que toda essa região aqui pertencia à capitania de São Vicente. Vamos lá. Quando os europeus chegaram aqui, a região da Baixada Santista era habitada por índios tupiniquins, tupinambás, carijós, entre outros. Os pesquisadores acreditam que esses índios partiram há cerca de 5.000 anos atrás da região central da Amazônia. Enquanto os carijós migraram diretamente pelo sul, os tupis alcançaram o litoral e rapidamente se espalharam pela costa brasileira. Em algum momento, o grupo Tupinambá se desentendeu com o grupo Tupiniquim e iniciou-se uma guerra secular. Do outro lado do Oceano Atlântico estavam os portugueses, na Península Ibérica. Essa região foi ocupada pelos mouros no século VIII. Os islâmicos não conseguiram avançar pela Europa, sendo combatidos pelo rei Carlos Magno. Quando Carlos Magno morreu, seus domínios foram gradativamente divididos, dando origem ao feudalismo nas regiões do Império Franco. Com a presença islâmica na Península Ibérica, a região manteve vivo o comércio com a Ásia devido às rotas árabes pelo norte da África. Além disso, a costa ibérica era propícia ao comércio marítimo para a África e o norte da Europa através das navegações. Em outras palavras, enquanto a Europa se fechava no feudalismo, a Península Ibérica manteve vivo o comércio árabe. No final do século XI, iniciaram-se as cruzadas. A gente está acostumado a pensar nas cruzadas como uma marcha dos cristãos ao Oriente. Mas não foi só isso. Temos que pensar que as lutas de reconquista dos portugueses na Península Ibérica também estavam no contexto cruzadista. Foi nesse contexto que surgiram as ordens de cavalaria. Após derrotar sua própria mãe, Dom Afonso Henrique combateu os mouros na Batalha de Ourix. Com a vitória, Dom Afonso foi proclamado rei de Portugal. As conquistas continuaram ao sul com o apoio das ordens de cavalaria, com destaque para as ordens de Avis e a Ordem do Templo, os Templários. Anos mais tarde, quando o rei Dom Pedro I morreu sem deixar herdeiros, Portugal passou por um período de instabilidade entre 1383 e 1385. Seu filho ilegítimo Dom João, mestre da Ordem de Avis, assumiu o trono português após combater o Reino de Castela, que pretendia invadir Portugal para assumir o trono. Dom João, aquele que deu início à dinastia de Avis, era um conquistador, pertencia à Ordem de Cavalaria
E em Portugal, essas ordens eram a vanguarda militar. Não demorou para que Dom João iniciasse a sua expansão territorial. Alguns historiadores defendem isso como a continuação do espírito cruzadista. Outros, como a necessidade de expansão comercial da nascente burguesia portuguesa. Vale lembrar que os templários estavam em Portugal desde o século XII, quando o Papa determinou o fim da ordem. Como eles eram prestigiados em Portugal, o rei criou uma nova ordem chamada Ordem de Cristo. Tanto a Ordem de Cristo quanto a Ordem de Avis apoiaram os portugueses lutando, conquistando e protegendo os entrepostos na costa africana. O príncipe Henrique, filho de Dom João, assumiu a liderança da Ordem de Cristo. Ele ficou conhecido como o Navegador, justamente porque nesse momento a ordem desempenhou um importante papel na expansão marítima de Portugal. Faltava vencer o Cabo Bojador, conhecido também como Cabo do Medo. Isso porque, afastado 25 quilômetros da costa africana, suas águas eram muito rasas e perigosas. Coube a Gil e Yanes contornar o cabo afastando-se da costa, o que abriu o caminho para a exploração portuguesa ao sul da costa africana. Era um verdadeiro desafio para os portugueses, porque não era possível atravessá-lo navegando, uma vez que as suas águas eram muito rasas. Então os navegadores tiveram que se afastar da costa para além da linha do horizonte e depois retornar, contornando o Cabo Bojador. Vencido esse obstáculo, abriu caminho para os portugueses avançarem até o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul do continente africano. Estava lançada aí a expansão marítima de Portugal. A partir daí, os portugueses avançaram cada vez mais ao sul até que o navegador Bartolomeu Dias chegou ao extremo sul do continente africano, que foi batizado de Cabo da Boa Esperança. Após a viagem de Bartolomeu Dias, partiu Vasco da Gama, filho do mestre da Ordem de Cristo, o que explica as cruzes nas caravelas. Vasco da Gama aproveitou correntes marítimas para se afastar da costa, passando muito perto pela costa da América, que a essas alturas já era explorada pelos navegadores espanhóis após a viagem de Cristóvão Colombo. Em seguida, Vasco da Gama ultrapassou o Cabo da Boa Esperança e chegou até Calicut. Uma vez que a rota de Vasco da Gama se afastava da costa africana para aproveitar as correntes marítimas do Atlântico, Pedro Álvares Cabral desviou seu curso para verificar os limites do Tratado de Tordesilhas, reclamando oficialmente, no dia 22 de abril, as novas descobertas à coroa portuguesa. Após alguns dias na costa brasileira, a frota de Pedro Álvares Cabral voltou a navegar a leste, rumo às Índias. A região da Baixada Santista foi melhor compreendida pelos europeus 2 anos mais tarde, na expedição de Américo Vespúcio. Naquela época, a região era comandada por Tibiriçá. Uma garrafa a menos no oceano. Tibiriçá era uma figura um tanto quanto lendária. Dizem que ele chegou a viver cerca de 100 anos, mas o fato é que ele era um líder muito bem articulado e estrategista. Ele percebeu que poderia adquirir vantagens dos portugueses. O que ele fez? Ele faz alianças através do casamento. São esses os casamentos que vão dar origem aos mamelucos, ou seja, a mistura entre os portugueses e os indígenas. A princípio, não havia nada de muito interessante para os portugueses na costa brasileira. Ela servia como um ponto de abastecimento para viagens às Índias. Um desses pontos localizava-se próximo a Ponte Pênsil, em São Vicente. Era o Porto das Naus, onde posteriormente foi construído o engenho de Jerônimo Leitão. Aqui era o chamado Porto das Naus, e posteriormente acabou se tornando um posto alfandegado, estabelecido por Martim Afonso de Souza, quando ele traz a colonização aqui para a região.
Os historiadores, recentemente, alguns anos atrás, eles encontraram vestígios de que aqui de fato funcionou um engenho e havia uma capela, foi construído com material de sambaqui, extraído de sambaqui. E por que esse lugar? Porque tem fonte d'água e tem um porto seguro, assim como onde vai se instalar o centro de São Vicente depois da catástrofe natural. A Biquinha tem uma fonte d'água e um porto seguro também. Então, os portugueses eles buscavam isso, sempre uma fonte d'água e um local onde as embarcações pudessem atracar e desembarcar com facilidade, sempre num lugar seguro. Afinal de contas, os portugueses eles já tinham experiência no comércio ultramarino há muitos anos. Então eu acabei de atracar no engenho de Jerônimo Leitão, e esse engenho foi construído em 1580 e funcionou até 1615. Antes de ser o engenho de Jerônimo Leitão, ficava aqui nessa região o Porto das Naus. E esse porto ele foi estabelecido pelos náufragos, pelo Bacharel de Cananéia, porque daqui eles plantavam alguns gêneros alimentícios que pudessem abastecer as embarcações, como por exemplo laranja, porque a laranja era fundamental para evitar o escoburto, para levar para as grandes viagens, para as viagens mais longas aí. Então eles estabeleceram esse porto aqui como um ponto de parada para as viagens para as Índias. E posteriormente, Martim Afonso de Souza vem aqui e estabelece o primeiro porto alfandegado do Brasil. Eu sou o tipo de historiador que gosto de colocar as mãos no passado. Dessa forma, é possível imaginar com mais facilidade como era o cotidiano, o dia a dia dessas pessoas. Então a gente tem que pensar que as estradas por terra se limitavam a trilhas indígenas. Então o mar, as vias fluviais, elas eram as principais formas de deslocamento dos portugueses e depois das populações caiçaras e também dos índios antes da chegada dos portugueses. Esse aqui é o Centro Histórico de Cananéia. Cananéia é um município que está intimamente ligado também com a história de São Vicente e com a chegada dos europeus aqui no Brasil. O Centro Histórico de Cananéia, ele preserva a arquitetura colonial desde o século XVI até o século XIX. É um município pequeno, um município que não passa de 15 mil habitantes, mas que tem muito a contar sobre a história da colonização dos portugueses aqui no Brasil. Isso porque dizem alguns historiadores que seria o primeiro povoado e também a primeira cidade, mas que por falta de documentação histórica, São Vicente reclama esses títulos. Sinceramente, eu não sei o que muda na história uma cidade ser primeira do que a outra. Mas acontece que quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui na região, ele precisava avisar a coroa portuguesa da descoberta dele. Então ele manda mensagens para Portugal e continua sua viagem para Calicut. Por isso que 2 anos depois, quem volta aqui na região é o Américo Vespúcio. E na expedição dele tinha uma figura muito controversa que era o Bacharel de Cananéia. E o Bacharel de Cananéia foi um degredado que foi deixado aqui nessa região, possivelmente para tomar conta da porção de Portugal, uma vez que esse aqui é o limite do Tratado de Tordesilhas, que dividia os domínios da coroa de Portugal e os domínios da coroa da Espanha. Acontece que o mestre Cosme ele não era muito obediente à coroa portuguesa, então ele volta para a região de São Vicente, para o Tumiaru, e lá naquela região ele funda um povoado, onde tinha
um porto, o chamado Porto das Naus, que realizavam trocas com as embarcações que estavam com destino para as Índias. Então acaba servindo como um local de entreposto. Mas aí, quando chega o Martim Afonso de Souza, ele determina que o Mestre Cosme retorne para essa região aqui. É quando ele firma a aliança com Rui Garcia Mosquera, que era um espanhol e que se fixa aqui na região. Então o Martim Afonso ele vem para cá, ele ataca o Rui Garcia, só que o Rui Garcia junto com o Mestre Cosme eles estavam prontos para esse ataque e acaba repelindo o ataque de Martim Afonso de Souza. E aí em seguida eles voltam e atacam a vila de São Vicente e roubam o livro-tombo de São Vicente. E em seguida ambos vão se refugiar aí nos domínios espanhóis. O Rui Garcia inclusive vai para Buenos Aires. Segundo o autor Eduardo Bueno, Américo Vespúcio buscava alguma fama após a morte, por isso decidiu partir para a América. Nessa expedição, nomeou vários acidentes geográficos com o nome de santos na costa brasileira. Cananéia, por exemplo, se chamava Maratayama, que em tupi significa algo próximo de terra para o mar. Nessa expedição estava também o degredado Mestre Cosme, o bacharel de Cananéia. Após a sua chegada a Maratayama, ele sobe até a região de Tumiaru e funda um povoado, onde surge também o Porto das Naus. Então, quando Martim Afonso de Souza chegou a São Vicente, ordenou que o Mestre Cosme permanecesse em Maratayama. 2 anos mais tarde, os espanhóis subiram do Rio da Prata e firmaram uma aliança com o Mestre Cosme. Sequestraram um navio francês e forçaram seus tripulantes a fazer uma trincheira com canhões no morro de Icapará, que ficou conhecido como Outeiro do Bacharel. Os espanhóis reclamavam ali suas posses, pois cada coroa empurrava para um lado ou para o outro o Tratado de Tordesilhas. Ao chegar no local, Martim Afonso e seus homens foram repelidos por Rui Garcia. Em seguida, os espanhóis subiram pelo litoral e atacaram São Vicente, roubaram o livro-tombo e saquearam a cidade. Em represália, Martim Afonso organizou um ataque mais forte, fazendo com que os espanhóis se retirassem para a região do Rio da Prata. Esse episódio ficou conhecido como Guerra de Cananéia. Havia ali, naquelas terras, uma lenda de um antigo caminho que pudesse levar a grandes riquezas na Cordilheira dos Andes. Era o caminho do Peabiru. Talvez por isso as terras foram tão defendidas por Martim Afonso de Souza. Então todo esse passado colonial, do início da colonização do Brasil, está presente aqui na arquitetura de Cananéia. Dá para perceber isso, apesar de ser uma cidade muito pequena, uma cidade que preservou a sua arquitetura. O exemplo é a igreja São João Batista, que nem janela tem. E isso tem uma razão, porque no final do século XVI ela servia como forte. A gente vai perceber nas laterais da igreja seteiras ao invés de janelas, justamente para fazer a proteção caso necessário. Olha só como as paredes da igreja são grossas e como temos as seteiras aqui atrás de mim. Então ela servia como uma espécie de forte aqui da região. Essa daqui é a Lagoa da Saudade. Essa lagoa ela se forma porque acumula água dos morros e aqui forma como uma poça, digamos assim. Essa poça transborda no canal logo ali ao lado e esse canal ele despenca na cachoeira. Era essa força que movia a engenharia do engenho dos Erasmos. Então hoje, que parece ser algo muito rústico, na época era tecnologia de ponta que os portugueses trouxeram da Ilha da Madeira. Então eles trazem essa tecnologia para cá e começam a produção do açúcar. Então daqui, da Lagoa da Saudade, a gente desce agora para conhecer o engenho dos Erasmos.
No início do século XVI, o grande interesse de Portugal estava nas Índias. Porém, a ameaça de outras coroas no território brasileiro era cada vez maior, o que levou a coroa portuguesa à iniciativa da colonização de forma terceirizada. O projeto de capitanias hereditárias oferecia porções de terras aos donatários, entre eles Martim Afonso de Souza, que ficou com a capitania de São Vicente. Naquele momento, era preciso dar um ganho que justificasse a presença portuguesa na costa brasileira. Por isso, os portugueses trouxeram a tecnologia da Ilha da Madeira para a instalação no Brasil. Eram os engenhos de açúcar. O primeiro deles foi o engenho dos Erasmos. Assim que Martim Afonso chegou a São Vicente, mandou construí-lo, ainda com o nome de Engenho do Governador. Foi então que em 1540 vendeu para o comerciante Erasmus Schitz. A família Schitz mandou construir uma capela para São Jorge, por isso o engenho passou a ser conhecido Engenho de São Jorge, dando nome ao rio que passa ao seu lado e também ao bairro hoje onde está localizado. Aqui já dá para perceber o quão militar era essa construção. Veja bem, a gente tem aqui a seteira, olha só o formato de seteira. Já foi pensado mesmo para ser uma fortificação, apesar de se tratar de um engenho. E aqui atrás de mim, um paiol, um lugar onde eles estocavam o armamento no caso de um ataque. Aqui. Esse aqui provavelmente seria o paiol onde eles guardavam as armas. Então qual que era a ideia dessa construção? Essa construção ela foi colocada aqui para aproveitar a água que desce do morro, o rio São Jorge. Então era o rio São Jorge que dava força hidráulica pro engenho moer a cana, extrair o caldo e do caldo fazer o açúcar que era vendido na Europa. Mas também não deixava de ser uma construção militar, uma construção pronta para ser uma fortificação, para sofrer ataques e revidar quando preciso, como a gente pode perceber nas seteiras. Então o açúcar que era produzido aqui, ele era escoado pelo rio São Jorge, que hoje é a Avenida Jovino de Melo, e possivelmente ele ia para a Vila de Santos, onde tinham outros engenhos lá, ou para a Vila de São Vicente, para o Porto das Naus, onde era embarcado e depois seguia aí para o mercado europeu. Esse daqui é o outeiro de Santa Catarina. Foi sobre essas pedras que Brás Cubas iniciou a construção, que daria início à Vila de Santos. Por que ele escolheu esse lugar? Justamente por se tratar de um panótipo, de um local alto, com uma vista privilegiada daqui. Então, em 1543, foi fundada a Vila de Santos. Junto a Martim Afonso haviam alguns homens, entre eles Brás Cubas, que acabou recebendo a chamada Sesmarias, ou seja, uma porção de terra. Brás Cubas ficou com uma região conhecida como Guaiaó. Foi lá que estabeleceu a fundação da Vila de Todos os Santos, com a fundação do outeiro de Santa Catarina. O outeiro oferecia uma boa proteção natural contra os ataques constantes dos tupinambás e, posteriormente, dos ataques piratas. Percebeu também que aquela região próxima ao outeiro era propício para o plantio da cana-de-açúcar e que o canal, ali próximo, possuía a profundidade suficiente para grandes embarcações. Sendo assim, houve a transferência da Ponta da Praia para onde ainda hoje funciona o Porto de Santos. É fácil de imaginar porque Brás Cubas escolheu esse lugar aqui para fundar a Vila de Santos. Porque daqui nós tínhamos, hoje não tem mais, uma vista privilegiada de toda a região. Então, como a ameaça na época era Tupinambá e posteriormente vai ser ameaça pirata, Brás Cubas escolheu este lugar aqui, porque daqui é um panótipo, havia uma vista muito privilegiada do litoral norte, da onde vinha a ameaça Tupinambá, e também de toda a Baía de Santos, protegendo assim a vila de ataques piratas.
Então a intenção de Martim Afonso, concedendo essas terras aqui a Brás Cubas para a fundação da Vila de Santos, Marco, que está aqui no Outeiro de Santa Catarina, era povoar essa região aqui para garantir o plantio da cana-de-açúcar, garantir a mão de obra que ia trabalhar nos engenhos e garantir também a defesa contra os ataques dos índios tupinambás que vinham do litoral norte. Tem uma curiosidade sobre a cidade de Santos, que é o próprio nome, porque junto com o Outeiro de Santa Catarina, Brás Cubas fundou também o Hospital da Misericórdia de Todos os Santos, com a intenção de cuidar dos enfermos das viagens marítimas. Então foi esse nome da Misericórdia de Todos os Santos que vai dar origem ao nome da cidade, hoje o maior porto da América Latina e etc e tal, a cidade de Santos. Bem legal essa história, né? E seguindo a tendência da época, uma construção também militar, também típica do século XVI, também para a defesa, porque era daqui que se fazia a observação dos possíveis ataques que a vila poderia sofrer. Por isso, um local alto também para a defesa. É possível que aqui fosse uma entrada, dá para perceber que são construções de tempos diferentes, uma antiga escada levando para o alto da pedra. Outro ponto estratégico para essa defesa era o Monte Serra, porque de lá também um panótipo privilegiado, e lá você consegue observar toda a região, inclusive este ponto aqui, o Outeiro de Santa Catarina. O Monte Serra é um local cheio de lendas e histórias na cidade de Santos, a começar pelo fato de ser o ponto mais alto da ilha, com vista de quase 360 graus. É claro que os portugueses aproveitaram essa característica para fixar um observatório contra ataques tupinambás e piratas. O Santuário Nossa Senhora do Monte Serra data de 1599. Seu nome se deve à devoção do governador-geral do Brasil a Nossa Senhora do Monte Serra. A Nossa Senhora se tornou padroeira da cidade de Santos quando a cidade sofreu um ataque pirata. Para fugir do ataque, a população se refugiou no alto do morro e, ao serem perseguidos, um deslizamento de terra repeliu o ataque. Milagre atribuído à santa. A placa aqui tá falando 402, a minha fonte é 416, enfim, vai ficar arredondado em média 400 degraus, porque eu não vou contar a quantidade de degraus, mas vamos lá, vamos fazer essa subida aí para ver qual era a visão que os portugueses tinham no século XVI aqui da região. Um pouco fora de forma subir os 402 degraus, mas a vista é muito compensadora. Sim, é um panótipo, e aqui a gente tem o Morro Santa Teresa lá, a boca do canal do estuário, até onde vai a ponta da praia, e lá no fundo, talvez a câmera não consiga captar, o Guarujá. Ou seja, um eventual ataque tupinambá, por exemplo, pelo canal do estuário ou pelo canal da Bertioga naquela direção, seria avistado daqui. Por isso eu acredito que a maioria dos ataques tupinambás aconteciam à noite, para evitar esse tipo de contato visual. Quando Martim Afonso de Souza chegou à região de Tumiaru, fez alianças com os Tupiniquim através dos náufragos que já estavam por aqui, a exemplo de João Ramalho e Bacharel de Cananéia. Um dos acordos com os indígenas previa a fortificação da entrada do canal da Bertioga, pois era justamente ali o ponto de conflito entre Tupiniquim e Tupinambá. Como vimos anteriormente, essas duas nações estavam em guerra há muito tempo, e o ponto de conflito era justamente a Bertioga. Até hoje, Bertioga representa a divisão entre o litoral norte e o litoral sul.
A primeira fortificação do local constituía-se de uma pequena paliçada e que foi facilmente destruída pelos Tupinambá. Em 1551, em vista do fortalecimento da economia do açúcar nas vilas de Santos e São Vicente e dos ataques cada vez mais organizados e sistemáticos dos guerreiros Tupinambá, os portugueses decidiram pela fortificação do local, com a construção do Forte São Tiago, que posteriormente passou a se chamar Forte São João. Esse é justamente o ponto de conflito entre tupiniquins contra tupinambás. O autor, Vitor Hugo Mori, tem uma fala muito feliz que até hoje a gente usa este ponto aqui para dividir o litoral norte do litoral sul, pois justamente era o local onde tupiniquins e tupinambás tinham os seus conflitos. Como os portugueses fizeram aliança com os tupiniquins determinaram aos portugueses que esse aqui deveria ser um ponto fortificado. Então Martim Afonso de Souza determina a instalação de uma paliçada, mas essa paliçada foi facilmente destruída pelos guerreiros Tupinambá. E depois, mais tarde, na década de 50, foi construído o Forte São João, hoje em processo de se transformar em um patrimônio da humanidade. Desse ponto de vista aqui, a gente tem a visão de que a preocupação dos portugueses inicialmente não era com a questão externa, ou seja, da pirataria. O problema mesmo era a posição dos canhões para defender contra os ataques tupinambás. É por isso que esse forte está nessa posição, fazendo mirada exatamente com o Forte São Felipe na outra margem do canal. Essa parte daqui do forte, onde eu estou, ele foi construído posteriormente. Na verdade, o forte, esse no caso o primeiro forte do Brasil, se constituía só daquela primeira muralha, que dá vista para a praia, e os seus 2 canhões de artilharia. Essa daqui é a sala de armas. Essa é uma representação, não necessariamente são armas da época, são representações criadas pela Ibéria Espada, que nos emprestou o canhão que eu fiz o primeiro vídeo fazendo o anúncio da série Costa dos Fortes. Então aqui a gente tem outros canhões como aqueles, diferente dos canhões lá fora, que são 2 originais. Esses sim são da época de Martim Afonso, da década de 50 do século XVI. Aqui a gente tem representações criadas pela Ibéria Espadas Militares, ok? E conta-se na história, né, que o Martim Afonso ele teria resgatado as antigas armaduras medievais, uma vez que fazia cerca de 100 anos que os portugueses já não utilizavam mais essa tática de batalha. Por isso que os portugueses estavam na vanguarda militar. E que ele trouxe essas armaduras para tentar combater os índios, uma vez que as chuvas de flechas contra os tupinambás era terrível. Mas não deu tão certo, porque o clima daqui não favorece a utilização desse tipo de armadura, né? Imagina um guerreiro utilizando uma armadura medieval no sol tropical daqui do Brasil. Não daria certo, né? Mas são histórias aí da época do século XVI aqui na costa brasileira. Pelo excelente trabalho que o Forte São João vem desenvolvendo na área do turismo e da história, ele tá para ser classificado como patrimônio da humanidade. Vamos torcer aí para que isso dê certo, valorizar a nossa história, que anda tão desvalorizada, junto com a história dos outros fortes, como é o caso do Forte São Felipe na outra margem do canal. Essa daqui é uma canoa feita com um pau só que se faz a canoa, tem até o ditado popular. Provavelmente as embarcações tupinambás seriam bem semelhantes a essa daqui, provavelmente. E aí eles saíam navegando de Ubatuba, de Iperuígue e passavam pela ilha do Montão de Trigo e atacavam os tupiniquins e os portugueses, as vilas de Santos e São Vicente, por aqui pelo canal, provavelmente à noite, para passar silenciosamente pela fortificação do Forte São João. Coisas do século XVI. Essa cruz aqui, ela é feita em uma única peça e cada uma das pontas soa de forma diferente.
Olha só. Ela tem um trabalho de um mestre artesão, provavelmente, e que conseguiu aí essa coisa bem curiosa de cada uma das pontas oferecer uma nota musical diferente. Essa escadaria aqui é um vestígio da experiência na guerra que os portugueses herdaram da Idade Média. Ela é íngreme desse jeito aqui para que, no caso de um ataque ou de uma tentativa de escapatória, o fugitivo, ou seja lá quem for, ele vai tropeçar chegando no último degrau, porque a gente percebe que o último degrau ele é mais alto que os demais. Imagina então você tá preso numa corrente com peso, vai correr até lá e vai tropeçar, principalmente à noite. Por isso que ela é tão íngreme e o último degrau é mais alto que os outros. Isso é proposital. Esse sim é um canhão original da época. Esse canhão aqui ele foi encontrado aqui mesmo nas redondezas de Bertioga. E dá para perceber como ele está bem mais corroído do que os outros que são réplicas. Então, daqui desse canhão com certeza saíram muitos tiros contra as ameaças Tupinambá e também contra as ameaças piratas depois da União Ibérica. E esse buraquinho aqui, ele servia para aquecer a munição que seria disparada pelos canhões. Que a gente tem que imaginar que a munição era uma bola de ferro, uma vez quente, se encostar na pólvora de uma embarcação inimiga, o navio inteiro explode. Então, não só o tiro de canhão, mas com munições aquecidas aqui nesse buraquinho aqui. E aqui a gente tem o panótipo do forte, tanto de um lado quanto do outro. Da janela aqui eu tenho uma vista privilegiada da onde era a casa do Hans Staden, na outra margem, que seria no caminho para a fortificação de São Felipe, do outro lado lá. Então essas construções aqui, elas foram feitas propositalmente, né? E de um lado a gente tem a vista para o Forte São Felipe, para a entrada do canal, e aqui eu também tenho a vista para a continuação do canal e também para a residência aí do Hans Staden, né? Onde ele ficava. Essa muralha aqui, ela tem esse formato, essa inclinação aqui em cima, para que, no caso de um ataque da utilização de canhões, os tiros eles acertariam essa munição ou eles parariam na parte sólida, na plataforma, ou então eles seriam desviados para cima, protegendo assim então a fortificação. O professor Vitor Hugo Mori, ele percebeu na sua obra, na arquitetura militar, que por conta desse novo tipo de combate, seria desvantagem você ter grandes construções, como era o caso dos castelos. Isso é um alvo fácil para esse tipo de guerra, né? Por isso que as fortificações elas eram o mais plano possível, muito grossa para absorver a potência dos tiros de canhões. Será que é seguro dar um gole dessa água aqui? Melhor não. Bom, a princípio a trilha é essa, não parece ser tão complicada nesse primeiro trecho, talvez fique um pouco mais difícil à frente. E é bem possível que as pessoas lá do século XVI tenham usado também esses caminhos, inclusive o Hans Staden, onde a gente vai passar pela morada dele mais à frente e depois para a fortificação que vem a se chamar mais tarde de Forte São Felipe. Esse trecho aqui já parece ser restos
de uma fortificação desse período, porque observa só como as pedras estão empilhadas e como tem a característica de um muro reto, que é bem típico das construções dessa época, né? Muralhas retas e pontiagudas. Então aqui a gente já tem um vestígio, aparentemente, do empilhamento não natural de pedras. Bom, aqui as coisas vão ficando mais interessantes. Esse espaço aqui era o espaço onde se fazia a extração do óleo da baleia. As baleias, elas eram abatidas ali mesmo, extraído o óleo aqui, e esse óleo servia para sinalização, para iluminação pública, entre outras finalidades. E já mais ali na frente, a gente vai entrar na ermida, que foi erguida no século XVI ainda, já na intenção de proteção contra os tupinambás. E depois, do outro lado, construída a fortificação que vem a se tornar o Forte São João. Bom, então a gente tem aqui uma muralha remanescente do século XVI. Nessa aqui não tem vestígios de sambaqui. É possível que ali na frente houvesse um portão de proteção e mais adiante a gente vai ter a igreja. Então tá aí, a ermida de Santo Antônio do Guaibê, escondida aqui praticamente no acesso da prainha, e a gente já vai encontrando os elementos arquitetônicos do período, aí parecida com outras ermidas que a gente encontra aqui na região. Vamos dar uma olhada por dentro. Ela é do final do século XVI. Ela foi parcialmente destruída e foi reconstruída em 1750. A ermida do Guaibê foi construída por José Adorno em 1560. Adorno era ingressante da tripulação de Martim Afonso. Sua família já possuía experiência no plantio da cana-de-açúcar na Ilha da Madeira. A presença da ermida era fundamental para a efetivação portuguesa na região, uma vez que era por ali que os índios Tupinambá atacavam os vilarejos de Santos e São Vicente. Após a União Ibérica, a região perdeu relevância. Anos mais tarde, no século XVIII, a região ganhou novamente destaque com a armação de pesca de baleias, onde era extraído óleo utilizado como combustível. Essa aqui é a área externa. Os muros, dá para imaginar bem como que era, né? Os janelões aqui, a muralha ao fundo, e foi construído inclusive uma bica, né? Ali, mas ali temos um lugar onde seria possível a retirada da água potável. E é bem provável que essa ermida aqui esteja aí nos primórdios da formação do povoado que vai dar origem ao município de Bertioga. Tem também os cabotás aqui, ó, onde eram colocadas as madeiras para fazer andaimes, para ir subindo a construção. Enfim, é uma construção de época, né? Vamos dar mais uma olhadinha aqui na área externa. Olha ali, ó, ainda tem espadinha ainda da época. Durante a década de 50 do século XVI, o forte foi comandado por Hans Staden, que ficou famoso após relatar suas aventuras no Brasil. Após naufragar em Itanhaém e chegar a São Vicente caminhando, foi contratado como artilheiro para comandar o Forte São Felipe. Aqui onde a gente tem essa vila, alguns restaurantes, né? Um estilo de vida bem sossegado, tem também as ruínas da casa fortificada de Hans Staden. Ele ficou aqui, nessa região. Ele foi contratado pela coroa portuguesa para tomar conta do Forte São Tiago, que vem a se chamar o Forte São João, só que ele acabou sendo capturado pelos tupinambás. Há quem diga, na historiografia, que ele não foi devorado por covardia, mas é mais possível que o Hans Staden ele tenha sido utilizado pelos tupinambás para que esses índios aprendessem a utilizar os armamentos oferecidos pelos franceses com a utilização da pólvora, né? Os canhões, as colubrinas, enfim, esse tipo de armamento. Então Hans Staden ficou bastante tempo
lá e depois ele volta para a Europa, onde ele vai escrever as suas crônicas. Então esse era o local aqui onde ele passou a administrar durante esses 2 anos essa região aqui. Mais tarde, posteriormente, que foi construída a ermida, indo por aqui, por esse caminho, né, dando acesso àquela construção ali que a gente acabou de ver agora. Bem legal, né? Trilha do Pedrão. Esse Pedrão dá pra ver lá do outro lado, mas nosso caminho é por cima aqui. Um olhar menos atento deixa passar essa pedra aqui, ó. Olha o corte. Esse aqui é o muro do forte. Chegamos. Eu vou passar agora por ele. Olha só o caminho, que legal, cara. Olha essa trilha. Então, muralha dos 2 lados, construção típica mesmo da época. E seria a entrada do forte. Vamos lá ver o que nós vamos encontrar aqui nessas ruínas. Forte São Felipe. Construído em 1550, não dá para ler, a placa já está muito deteriorada. O Forte São Felipe foi construído em 1557 pelo capitão-mor Jorge Ferreira e foi completamente destruído por ação do tempo. Hoje já não é mais possível ver o Forte São Felipe. Próximo dali foi erguido o Forte São Luís em 1765, cujas ruínas ainda estão presentes na entrada do canal da Bertioga. Aqui logo de cara já me deparei com um poço artesiano, agora virou um cesto gigante de lixo, né? Que tem lixo aqui dentro, mas era um poço que abastecia o forte. Abastecia o forte aqui, ó. Aqui a guarita. É fácil perceber por que ela está nessa posição. Imagem. Lá do outro lado do canal da Bertioga e também do mar aberto. E da onde se fazia visada para fazer a defesa da região. Olha aqui, o batente. A quina do forte, bem típico da época, mesmo tipo de construção do Forte de Santo Amaro. A gente também tem esse portal aqui, né, esculpido na pedra. E a quina retangular.